Bem, tudo bem, pessoal? Estamos aqui fazendo a gravação da aula que a gente não conseguiu fazer no sábado. Então, vamos lá. Essa é a nossa penúltima aula, é a parte teórica sobre redes neurais recorrentes. Faz parte do módulo 4 do nosso curso de introdução a Machine Learning. O módulo 4 trata de Deep Learning, e o professor Idaka já falou sobre uma das técnicas de Deep Learning, que são as redes neurais convolucionais, e agora eu vou fazer uma visão geral sobre as redes neurais recorrentes. Mas antes eu vou fazer uma citação breve sobre as principais técnicas que existem de redes neurais, de aprendizado profundo, de redes neurais profundas, aprendizado profundo, que é o Deep Learning. Então, a primeira técnica que eu vou citar aqui para vocês, a gente não vai se ater, apenas citar e dar uma breve pincelada, são as redes neurais convolucionais, e a gente já conhece aí as CNN, Convolutional Neural Networks. Basicamente, elas são, digamos assim, o carro-chefe da Deep Learning, elas são as mais famosas, as mais usadas, elas são muito usadas para a parte de visão computacional, né, como está aqui, reconhecimento de imagem, análise de imagem, segmentação de imagem, análise de vídeo, mas ela também é usada bastante para PLN, processamento de linguagem natural. Aqui tem um breve esquema, vocês já viram, a gente sabe que a partir aí de 2014, um pouquinho antes, as redes convolucionais começaram a decolar. Com a chegada aí das GPUs, né, que permitiu a paralelização e o desempenho das redes neurais ser incrementado, isso foi muito utilizado e muita coisa foi desenvolvida nessa área de Deep Learning, e as redes convolucionais foram uma dessas que decolaram. Muita aplicação surgiu, aplicação de todo tipo, inclusive embarcada. Bem, outro tipo de técnica de Deep Learning que é também bastante usado são as RBM, Restricted Boltzmann Machines. As máquinas restritas de Boltzmann. Ela tem uma arquitetura um pouquinho diferente, elas são muito usadas em sistemas de recomendações. Então, por exemplo, Netflix, Spotify, YouTube, quando você tem um certo uso, e aí, de repente, você é recomendado para alguns tipos de produtos naquela plataforma de streaming que vão de acordo com o seu gosto. É bem interessante, porque o sistema de recomendação, ele analisa o uso que você fez, até a classificação que você deu, se você gostou ou não gostou, e aí ele vai acabar, esse tipo de sistema acaba te recomendando outros títulos da mesma natureza ou similares. Então, essas RBMs, elas são muito usadas para esse tipo de sistema, mas também é usada para redução de dimensionalidade. Quando eu tenho muitos dados, quero reduzir, né, de forma similar como aquela etapa do pooling faz nas redes convolucionais. Uma terceira técnica aí de Deep Learning que é muito usada são os autoencoders, ou autocodificador. É uma espécie de criptografia que é feita. Você tem uma rede neural onde você tem uma etapa de encriptar a informação, e depois você tem uma outra etapa onde você vai decriptar, ou você vai decifrar, né? Você vai criptografar, descriptografar, você vai codificar e decodificar. E lá na camada oculta, você vai ter exatamente o teu vetor de características comprimido, ali criptografado, cifrado. Então, ele é muito usado também para redução de dimensionalidade, detecção de características, configuração de modelos de recomendação, é usado para adicionar características em grandes conjuntos de dados e outras aplicações.
A quarta técnica de Deep Learning que eu queria citar aqui, essa está muito em voga, essa é muito interessante, que são as redes GAN, né, GAN, Generative Adversarial Networks, as redes geradoras adversariais. Quando você ouve falar de sistemas de Deep Learning que eles conseguem criar, então conseguem criar pinturas, criar imagens, criar sons, criar textos, são esse tipo de técnica, são as redes GAN, né? Geração de imagem e texto, melhoria de imagem, também permite novos processos de descoberta de drogas. Aí, nesse esqueminha, você tem aqui, por exemplo, vou colocar uma caneta aqui. Tudo bem. Aqui embaixo você tem uma rede GAN gerando um dígito, né? E aqui você tem um conjunto de treinamento com vários dígitos, e ambos vão ser submetidos a um outro sisteminha que vai tentar detectar quem é o dígito real e quem é o dígito que foi fabricado, que foi gerado. Aí na saída você vai só dizer, na saída binária ali, se é real ou se é fake. Então as redes geradoras adversariais, elas são muito interessantes. Uma técnica de Deep Learning que não é muito nova, ela já tem um bom tempo aí no mercado sendo usado e também na academia, são os mapas auto-organizáveis, ou Self-Organized Maps. Eles são muito usados, esse tipo de rede neural, ele é muito usado para fazer agrupamento de forma visual. Então, você consegue agrupar informações, fazer a clusterização, só que você consegue exibir isso visualmente num gráfico, né, no que eles chamam de mapa. Então, se você for na internet procurar esse tipo de aplicação, você vai ver muita coisa, tipo assim, eu quero um mapa de todos os países do mundo classificado por IDH, aí você vai, a rede vai rodar e como saída ele vai gerar essas células, e as que estão mais próximas, elas são aqueles que têm, por exemplo, o IDH parecido, ou similar, ou próximo. E assim você forma vários clusters de forma colorida, uma forma visual bem legal, e é muito, muito legal para você fazer apresentação de trabalhos. Você pode colocar esse tipo de gráfico num artigo que você fizer, interessante. Então ele faz agrupamento, usando a RNA, também é usado para redução de dimensionalidade, detecção de suspeita de fraudes, projetos de criação de música, vídeos e texto, que ele gera uma interface visual bem bacana. Uma rede, um tipo de técnica de Deep Learning que é muito poderoso, mas é pouco usado, não é muita gente que sabe usar, inclusive, são as Deep Belief Networks, que são as redes de crença profundas. Então, você pode fazer reconhecer, agrupar ou gerar imagens ou sequências de vídeos ou dados de captura em movimento. Você também usa as Deep Belief Networks para processamento de linguagem natural. Bem, a sétima técnica de Deep Learning é o nosso assunto da aula de hoje, que são as redes neurais recorrentes, que não são tão novas assim, mas com a evolução do hardware, com máquinas mais potentes, processadores mais potentes, a introdução aí das GPUs e das TPUs, que trabalham com tensores, né? Elas ganharam novo fôlego e, a partir de 2014, novas propostas foram trazidas. As redes recorrentes já são mais antigas, aí, mas, a partir de 2014, novos modelos de redes recorrentes, como a LSTM e a GRU, acabaram sendo introduzidas e ganharam muito espaço. Esse tipo de rede ela é muito utilizada hoje em dia, porque ela tem uma característica interessantíssima. Ela tem uma espécie de memória, ela consegue guardar a informação dos pesos que vai sendo produzida pela rede. Né? Uma rede tradicional, uma rede feed-forward, como o Multilayer Perceptron, ou uma própria rede convolucional, eu coloco todos os pesos de uma vez só e eu não sei a informação que está sendo processada lá no meio, eu só vou saber a saída. Né? Eu tenho aquela caixa preta. Nas redes recorrentes, existe um esqueminha, e aqui esse diagrama aqui é interessante. Se você ver, eu tenho várias células aqui, e essas são células mesmo,
Cada uma dessas é uma rede neural, mas aqui eu tenho, aqui, a primeira da esquerda aqui é a minha rede neural, tá? Então eu tenho aqui entrando um X1, um X1, não, um XI aqui, é a minha entrada, aí eu tenho a minha saída, meu Y lá em cima, aí eu tenho os parâmetros que entram, o W, eu tenho o WY que sai, o WX que entra, mas eu tenho aqui um fluxo que retorna para ele mesmo. Então a rede recorrente tem um sinal que ela se retroalimenta. Para que serve isso? Significa que se eu tiver várias células, eu posso passar o valor que o meu peso vai jogar para a saída, eu posso transmitir para outra célula. Então, aqui, por exemplo, eu tenho várias células, e imagine que eu tenho ao longo do tempo, vejam que lá embaixo tem T1, T2, T3, né? Então, é a mesma célula ao longo do tempo. Então, eu consigo, essa mesma célula ao longo do tempo, guardar ou recuperar a informação dos pesos que ela vem gerando. Então, o peso vai jogar a saída lá para cima, mas ela também se retroalimenta. Então, esse retroalimentar ele pode ser colocado como uma entrada para a próxima célula. Então, cada célula dessa, ao longo do tempo, ela tem a sua informação que ela está processando, mas ela também recebe o passo anterior, a informação de pesos que veio da célula anterior. Isso é muito útil, porque isso faz com que a informação que vem sendo processada, né, ao longo do tempo, ela possa ser recuperada e ela retroalimenta a rede neural, fazendo com que a rede tenha um rendimento bem interessante. E o uso disso, a gente vai ver hoje, é bem legal. Essa oitava técnica aqui é o que existe, talvez, de mais moderno, de mais recente em técnicas de Deep Learning, são os mecanismos de atenção, ou Attention Mechanism, é complicado. Esse tipo de sistema, os mecanismos de atenção, permite que o modelo neural lembre todas as palavras de uma entrada e se concentre nas palavras específicas para formular uma resposta. Ele trabalha de forma similar às redes recorrentes. Na verdade, para implementar, eu tenho redes recorrentes nela, numa das etapas, né? Isso é muito útil, por exemplo, para fazer previsão de palavras, né? Eu tenho uma sequência de palavras, aí eu quero saber qual será a próxima palavra ou a próxima frase. E para isso eu levo em consideração o contexto anterior, o que já foi falado, já foi dito. São adaptações mais recentes que acabaram levando a ideia das redes recorrentes mais além, né? E aí tem técnicas mais recentes, que é a autoatenção e também os modelos transformadores. Por exemplo, o BERT, que é um IA da Google, né? Ele é um sistema um mecanismo de atenção. O GPT da OpenAI, o XLNet, são modelos de processamento de linguagem, tá? Muito populares hoje em dia, e eles trabalham com esse tipo de técnica de Deep Learning, que é a atenção, mecanismo de atenção. No caso, a autoatenção e o Transformer, que são duas técnicas de mecanismos de atenção. Então, as redes neurais recorrentes também fazem isso, tá? Mas, então, os modelos de atenção são aprimoramentos das redes recorrentes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, cada quadradinho desse, azul, vermelho, são células, assim como a gente mostrou as células aqui das redes recorrentes. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, cada célula dessa receber uma palavra, uma frase que eu estou tentando prever, I am a student. E o meu sistema tem que prever né? Na verdade, aqui eu estou fazendo tradução automática, né? Que se chama Machine Translation. Então, aqui eu vou traduzir Je suis, vou fazer automaticamente a tradução. Aqui eu estou traduzindo do inglês para o francês. Nesse outro lado aqui, eu tenho também um mecanismo de atenção que vai traduzir aqui as palavras, os tokens, né? How was your day? Aí eu estou traduzindo para o francês lá em cima. Comment se passe ta journée? Não é a minha praia, é o francês.
Porém, eles são muito usados, então, para processamento de linguagem natural, inclusive para machine translation. A nona, eu acho que eu citei só 9, não tenho certeza, talvez 9 ou 10. Nona técnica de Deep Learning que eu trago aqui nessa introdução é a chamada Deep Reinforcement Learning. Também uma área que é bem atual, assim como os mecanismos de atenção. Então, tem muita gente pesquisando e tem muita coisa sendo produzida nisso agora, recentemente, 2 anos para cá. Tá? É uma técnica que tem como objetivo treinar um agente, aqui então trabalha com o conceito de agentes inteligentes, né, que pode ser um programa, um código, um algoritmo, e esse agente vai ser treinado para interagir com o ambiente por meio de ações para atingir um objetivo. É muito similar àquela ideia de agentes inteligentes, lá da IA simbólica, né? E só que ele adiciona um novo elemento que é típico do aprendizado por reforço. A gente sabe que a gente tem aprendizado supervisionado, a gente tem aprendizado não supervisionado, a gente tem aprendizado semi-supervisionado, mas existe um outro tipo de aprendizado, que é o caso aqui, que é chamado aprendizado por reforço. Os jogos, os games, todos usam esse tipo, hoje em dia, todos usam esse tipo de aprendizado, que é quando você traz recompensas, punições para as etapas, para as ações. Então, o joguinho ele vai aprendendo mais quanto mais ele joga. Né? Assim, jogos de tabuleiro, o Go, esses jogos que são programados para sistemas de IA jogarem, quanto mais o sisteminha jogar, mais ele aprende. Então, você tem o sistema de recompensa. Né? Os games hoje basicamente trabalham com aprendizado por reforço. Então, o sistema vai aprender quais ações ele deve executar para aumentar a recompensa e atingir o seu objetivo. E aqui, olha, está aí o AlphaGo, que é exatamente o sistema da Google, que foi desenvolvido para jogar o jogo de tabuleiro Go, e recentemente, há poucos anos atrás, bateu o campeão coreano e o campeão chinês, numa melhor de 5 contra o coreano, uma melhor de 3 contra o chinês, o AlphaGo. Trabalham com aprendizado por reforço. Só que aqui não é aprendizado apenas, é aprendizado profundo, né? Por que aprendizado profundo? Porque a gente trabalha com muitas camadas. Toda vez que a gente vai trabalhar com muitas camadas, a gente está no reino da Deep Learning. Bem, então, visto aí os diversos tipos, os diversos métodos ou técnicas que se usam hoje em dia nesse campo da Deep Learning, é um campo gigante, gente. Só Deep Learning. Sem falar as outras técnicas de Machine Learning. Só Deep Learning são diversas técnicas, cada uma delas é um universo todo que você tem de aplicação para pesquisar e implementar. Agora a gente vai começar a falar especificamente das redes neurais recorrentes, que é o nosso assunto da aula de hoje. Tá? Bem, a gente começa falando que as redes feed-forward, que são essas que eu posso citar aqui, são as duas mais conhecidas, a Multilayer Perceptron e as redes CNN, né, as convolucionais, elas são fantásticas para diversos tipos de aplicações, mas elas têm algumas limitações, né? Por exemplo, algumas limitações desse tipo de rede, que são as redes feed-forward convencionais. Elas pressupõem que tem que haver uma independência entre os exemplos, entre treinamento e teste. Então, eu preciso ter uma separação dos conjuntos. Né? Cada ponto de dados é processado, todo o estado da rede é perdido. Pressupõe também que os valores são vetores de comprimento fixo. Os valores não, os exemplos são vetores de comprimento fixo. Isso aí tem uma implicação na hora do treinamento, tá? Porque quando a gente vai trabalhar com séries temporais ou com estruturas que elas vão acumulando os dados, né, os meus dados de entrada na rede neural, eles são acumulados ao longo de um período de tempo, as redes tradicionais, por esses motivos que estão aí em cima citados, elas têm uma dificuldade de processar esses dados que são inseridos ao longo de um tempo. Né? A gente precisa modelar os dados
com estruturas temporais ou sequenciais com comprimento variável de entrada e saída, o que a gente não consegue fazer tão bem com as redes Multilayer Perceptron, né, e até com as próprias CNN. Então, por exemplo, quadros de vídeo, você vê que um vídeo, quando você vai olhar nele frame a frame, um vídeo que está passando são diversos quadros que vão sendo projetados, exibidos, um após o outro. Então, é uma sequência de frames que são exibidos. Então, esse tipo de dado, que é uma sequência de frame de áudio ou de vídeo, eles geram, na entrada da rede neural, gera um problema de modelagem nessas redes tradicionais. Palavras retiradas de frases, esse tipo de informação como dados de entrada para a rede neural, complica um pouco o processamento, especialmente esse pré-processamento dos dados que vão entrar na minha rede neural. Vou dar aqui 2 exemplos, exatamente, um com uma rede MLP e um com uma rede CNN. Primeiro, aplicações que essas redes funcionam bem legal. Então, uma rede tradicional, MLP, por exemplo, uma Multilayer Perceptron, ela trabalha muito bem para fazer previsão de preço. Então, eu tenho algumas características, aí a minha rede consegue reconhecer alguns padrões e me gera um resultado, por exemplo, o estimar, fazer uma precificação de imóveis. A rede neural tradicional, ela funciona legal para isso. Check. Uma rede convolucional funciona muito bem nessa área de visão computacional, né? E a gente já sabe, vocês viram alguns exemplos lá, desde exemplos simples como fazer um MNIST lá, detectar qual é o dígito que está entrando de 0 a 9, e aí eu fazer o acerto binário lá na frente. É 0, é 9, é 8, é 7. Até as mais complexas, que é, por exemplo, pegar uma imagem com um monte de objetos e reconhecer esses objetos. Aqui é um gato, aqui é um cachorro, aqui tem uma bicicleta, aqui tem um carro, aqui tem um lago de fundo. E a rede convolucional, pela sua característica, pelas camadas convolucionais, criando os filtros, né? Ela consegue extrair essas características e ela consegue ser muito eficiente para reconhecer. Está aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem uma imagem com diversos objetos e lá na frente a gente tem, ó, gato, cachorro, barco, passarinho e as probabilidades de cada um desses, né? Por exemplo, aqui a probabilidade de barco é 0,94. Então, isso aqui, a rede está dizendo que a imagem principal aqui é de um barco. Eu fiz uma classificação de imagem. Beleza. A rede neural convolucional funciona como uma luva. Agora, pense nesse tipo de problema. Primeiro, o check, né? Funciona legal para esse tipo de problema. Detecção de objeto numa imagem. Agora, pense nesse outro probleminha aqui, olha. Qual é o problema? Prever a próxima palavra de uma frase. Então, eu tenho aqui uma frase, estamos sem ar, aí eu quero prever qual será o próximo passo, como é que essa frase vai terminar. Pode ser, estamos sem ar, aí eu tenho a opção para respirar, estamos sem ar-condicionado, estamos sem ar depois do futebol. Como é que a gente vai adivinhar? E aí, por que a rede tradicional, MLP ou a CNN, não consegue funcionar muito bem? Porque para a gente estimar qual é o próximo passo ou o passo futuro dessa frase, eu preciso levar em consideração o que veio antes, ou seja, o que está para trás. Eu preciso recuperar, por isso a ideia de memória, eu preciso recuperar uma informação que está antes. Olha aqui a informação que está antes. Hoje fez muito calor. Infelizmente, estamos sem ar. Agora eu continuo. Estamos sem ar para quê? Para respirar? Sem ar-condicionado ou sem ar depois do futebol? Para respirar, né? Mas como é que eu sei que é para respirar? Porque agora eu olhei o contexto da frase, a informação anterior, a informação a priori, e aí eu consegui fazer uma previsão do que vem pela frente com mais acurácia. Agora, uma rede tradicional, MLP, tem muita dificuldade com isso, né? Porque os dados eles têm que ser colocados na rede neural, na entrada, todos de uma vez só.
E aqui é uma informação que ela vai sendo construída. E a rede convolucional também tem essa dificuldade. Por isso existe um outro tipo de rede, que são as redes recorrentes, que tem essa capacidade de recuperar essa informação ao longo do tempo. A informação que está sendo enviada, que está sendo, que vem entrando ao longo do tempo, como ela tem essa espécie de memória, ela recupera a informação e ela passa para a próxima célula, eu tenho facilidade de trabalhar com esse tipo de aplicação, que tem muita coisa para ser feita nessa área. Tá? Então, as redes tradicionais, elas falham, e elas não são muito eficientes para esse tipo de aplicação. Por quê? Algumas aplicações levam em conta o contexto e a ordem dos eventos, para que ela consiga acertar. Isso é muito importante, o contexto e a ordem dos eventos. Né? O tempo, a informação que vai sendo enviada ao longo do tempo, como entrada na minha rede neural, ela vai ser muito relevante. O contexto da informação que está entrando ao longo de um tempo. Então, por exemplo, um tipo de aplicação que essa informação é muito, muito, muito importante. E é um tipo de informação que é extremamente cheio de aplicação, cheio de exemplos por aí. Previsão de séries temporais. O que é uma série temporal, gente? Uma série temporal é quando eu tenho um conjunto de dados acumulados ao longo de um tempo. Por exemplo, o número de mortes e de infectados por Covid desde o início da pandemia. Essa informação ela é acumulada. Aí eu tenho uma série histórica com os dados da Covid. Então, eu tenho série histórica de várias coisas. Tá? Por exemplo, preço das ações de Bolsa de Valores. Então, eu tenho uma série histórica de como se comportou a Bolsa de Valores por 2, 3, 5, 6 anos. A partir dessa informação, eu quero prever como vai ser o comportamento da Bolsa amanhã, mês que vem, semana que vem, ano que vem. Isso é uma previsão de série temporal. Eu uso uma série como entrada, uma série de dados, tá? Uma série temporal, e para estimar uma informação no futuro. Isso é previsão de série temporal. Tá? Time Series Forecasting. Então, numa série temporal, diferentes padrões de comportamento podem estar associados aos dados do passado. Olha aí, recuperando informação do passado. Previsão de temperatura. Eu tenho uma série histórica de dados de temperatura do estado do Pará, de 2 anos, e eu treino uma rede recorrente e eu quero saber como vai ser a previsão daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês. Ah, professor, e essas informações de satélite que dá lá no jornal com a previsão meteorológica? É feita a previsão de série temporal, só que a entrada de dados lá, ela não é numérica. A entrada de dados são imagens de satélite. Por isso que são os megacomputadores que conseguem processar esse tipo de informação. Porque imagem de satélite, imagina uma foto de um iPhone de última geração aí, é um arquivo gigante, imagina uma imagem de satélite, um negócio gigantesco. Então, o que eles fazem? Eles usam a série de imagens de satélite do clima até aquele momento para prever como vai ser o clima no outro dia. Aí chega no jornal só o resultado. Olha, amanhã vai ser chuvoso, vai chover ali. Ah, como é que eu sei que a temperatura em Curitiba amanhã vai ser de 28 graus? Pela série histórica da temperatura. Eu pego essa série de dados, coloco na minha rede neural e ela vai estimar como vai ser a temperatura no futuro. Aí eu defino o passo. Qual é o passo? Uma hora à frente, uma semana à frente, um dia à frente, 2 meses à frente. Eu posso estimar, por exemplo, fazer previsão de série temporal, estimando o crescimento populacional. Veja aqui, no gráfico, né? Eu tenho, ao longo do tempo, que o eixo do X aqui embaixo tem os anos, né? E eu venho aqui com um gráfico sendo traçado, dizendo como é que foi o comportamento. Aqui é uma previsão de bolsa, né? Série histórica da taxa Selic e do IPCA acumulado de 12 meses. De 12 anos. Isso aqui é do ano 2000 até o ano 2012. Então, houve aqui um pico grande em 2002. Aí, a partir dessa série de dados, eu consigo estimar como é que vai. Estimar, veja, nós estamos trabalhando com previsão, não é
Eu não vou dar o valor exato quanto vai dar a taxa Selic amanhã ou mês que vem, ou o valor da bolsa, ou a temperatura. É estimativa. Então, aí você trabalha com margem de erro. Aí você tem métricas para avaliar a estimativa. Então, você vai trabalhar com diversas métricas que vão dizer que o teu erro foi pequeno ou foi grande, o erro é aceitável. Há um erro de 40%, é horrível. Uma previsão que tem um erro de 40% é horrível, é péssimo. Nível de poluição, ou seja, diversas coisas eu posso fazer que são esse mesmo problema, previsão de séries temporais. O que é a previsão de série temporal? Eu tenho uma série de dados, treino uma rede neural para que ela estime, preveja, faça o forecast, né, daquela característica que eu estou avaliando, analisando, como é que vai ser no futuro. E aí, as redes neurais recorrentes, elas são espetaculares para isso. A gente submeteu um capítulo de livro recentemente, estamos esperando ela só ser publicada, que é sobre técnicas de deep learning aplicado nas ciências agrárias. E a gente cita várias pesquisas, né? Por exemplo, tem um trabalho bem legal feito com redes neurais recorrentes na França, em que eles pegaram imagens de satélite aí, do solo e das culturas do solo lá, que tem cultura de arroz, de diversos tipos de alimentos, né? E aí, a partir das imagens de satélite, uma série histórica de imagens de satélite, que eles usaram uma rede neural recorrente para prever como é que ia estar o próprio solo, né, dentro de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso tudo serve para como manutenção. Aí você tem um bocado você tem que estudar isso, né? Você tem previsão de curto prazo, você tem previsão para séries temporais de médio prazo, tem previsão de longo prazo. Então, por exemplo, uma previsão de longo prazo, como é que vai estar o desgaste do equipamento tal daqui a 1 ano? Por que me serve essa informação? Para eu trabalhar com manutenção. Então, eu sei que dentro de 1 ano, tipo, sabe a bronca que teve lá no Amapá? Não teve aquela bronca por falta de manutenção, deu pane lá no gerador, não sei o que lá? Existem esses sistemas que trabalham fazendo as previsões. Olha, dentro de 1 ano esse equipamento aqui não vai estar mais funcionando. Então, aí você, com essa informação, você consegue, por exemplo, ter uma intervenção e dizer assim, olha, ou para, ou conserta, ou troca, ou a gente vai ficar sem luz daqui a 1 ano. Então, isso é já uma previsão de série temporal long term forecasting, previsão de longo termo. Short term forecasting, previsão de curto prazo. Eu quero saber quanto é que vai ser. Eu pego a série histórica de energia, de consumo de energia em Belém, e eu quero saber como vai estar o consumo amanhã. E aí, particularmente, no meu mestrado, a gente fez um sistema como esse. A gente usou uma série histórica de consumo de energia no bairro do Tapanã, em Belém, e com essa informação a gente treinou uma rede neural recorrente e ela previa como ia ser o consumo no outro dia. Mas eu podia ajustar para ser no outro dia ou daqui a 1 semana. Mas, particularmente, para que serve isso? Olha só, isso foi uma demanda na época da concessionária Celpa. Isso foi um trabalho que a gente fez, que ele foi em parceria com a Celpa. A Celpa nos cedeu os dados, a gente desenvolveu o sistema e o sistema foi implementado. Qual é o problema nesse caso da energia? A energia ela é gerada no lago, em Tucuruí, na hidrelétrica, né? E ela está em forma estacionária no lago, em forma de água. Aí, quando precisa gerar energia, aquela água entra na estrutura da barragem e ela movimenta as turbinas. Quando as turbinas movimentam com a água passando, a energia é gerada. Só que aquela energia que ela é gerada não dá para acumular, não tem uma bateria gigante que consegue acumular uma energia dessa. Então, ela vai direto para as redes, para os linhões de distribuição. Então, ela vai para o linhão lá de Tucuruí e de lá ela para as subestações. E de lá ela vai no linhão para Belém, para o Maranhão, aí vai para as regiões.
tem um polo industrial em Marabá, então ela vai para Marabá. Tem a Vale do Rio Doce e o polo lá no Sudeste, Parauapebas, Canaã, Carajás. Vai um linhão levando essa energia para lá. Barcarena tem indústria, vai para lá. Belém é uma grande cidade, vem um linhão para Belém. Beleza. Quem é que fornece energia? A Eletronorte. Eles geram, tá? Quem compra essa energia da Eletronorte? Nós? Não, a concessionária, que no caso é a Celpa ou a Equatorial agora. Aí a Celpa, ela tem que se planejar, porque imagina, não tem como eu guardar, né? Então, se ela compra, por exemplo, 100 megawatts da Eletronorte de energia, aí ela despacha na tomada para nós consumidores. Aí ela despacha 100 megawatts. Não dá para ela guardar, ela recebe 100, ela manda 100 para as tomadas. Se nós, consumidores, consumirmos 100 megawatts, nós, assim, a Belém inteira, tá? Consumiu? Legal. Mas imagina, se ela compra 100, todo dia é isso. Todo dia a energia vem e vai. Fluxo contínuo. Ela comprou 100 megawatts do Eletronorte e a população de Belém só consumiu 80 megawatts. O que vai acontecer? A Celpa teve um prejuízo aí, porque ela pagou 100 e ela só conseguiu entregar, vender 80. Por outro lado, se ela compra 100 megawatts e Belém tem um calor do inferno, todo mundo ligou o ar-condicionado ao mesmo tempo e aí consumiu 120 megawatts. O que vai acontecer? Ela só tem 100 e a demanda da cidade foi 120. Vai acontecer um apagão, vários bairros não vão ter luz. Por isso, a ANEEL, que é a agência reguladora, baixou uma norma, um decreto, uma resolução, obrigando todas as concessionárias, desde a que vende, que é a Eletronorte, a que compra, que é a Celpa Equatorial, a montar um plano, tá, de previsão de consumo. E aí que nós entramos. Então, nós fizemos um sisteminha que ele exatamente fazia isso. Ele, a partir da série histórica de consumo, ele diz como é que vai ser o consumo dentro de 24 horas, por exemplo. Com isso, com uma informação dessa em mãos, a parte gerencial da empresa, da Celpa Equatorial, ela disse, olha, a previsão para amanhã é de que a população consuma 120 megawatts. Então, compra 120 da Eletronorte. Com uma margem de erro muito pequena, mas você faz o quê? Você otimiza o teu serviço. Tudo bem? Para ter uma ideia. Uma outra área especial aí que as redes recorrentes trabalham e que ela é muito afetada é o processamento de linguagem natural. Então, como a gente deu o exemplo lá de previsão da frase que o cara vai escrever. Vocês já viram quando vocês estão escrevendo no WhatsApp ou no Office ou na internet que ele vai sugerindo palavras na tua frente? Né? De onde vem isso? Isso é processamento de linguagem natural. Ele está vendo o contexto da tua frase e ele já vai sugerindo palavras para completar. É essa aplicação que nós estamos falando. É a previsão da próxima palavra no texto. Tá? Então, nessa área a gente tem reconhecimento de fala, geração de linguagem natural, ou seja, estou produzindo, estou criando, que é exatamente prever qual é a próxima palavra, e o cara só vai clicar em cima ao invés de escrever. No meu teclado aqui, eu tenho a touch bar, às vezes eu estou escrevendo e ele me coloca aqui 5, 6 palavras como sugestão dentro do contexto que eu estou escrevendo. É uma rede neural que está fazendo a previsão da próxima palavra. Isso para texto e para fala, para voz também, áudio. Análise de sentimento, tudo isso são aplicações de processamento de linguagem natural. Previsão da próxima palavra, tradução automática, que é a machine translation, isso que é usado muito também com o mecanismo de atenção. Geração de poemas, olha só. Não são só as redes GAN que fazem isso. Bem, olha lá. Outro tipo de aplicação, processamento de imagem e vídeo. Como eu falei para vocês, os vídeos, principalmente, eles são uma sequência de frames, né? Então, a partir dessa sequência de frames, eu posso gerar novas imagens lá na frente. Que é a ideia mesma da previsão da próxima palavra, é a previsão do próximo vídeo.
Então, carros autônomos, geração de legenda para vídeo, isso é uma aplicação de rede recorrente muito interessante. Olha aqui na tela, por exemplo, ele pega essa imagem, ele vai propor uma legenda. A mulher está jogando não sei o que, frisbee, um objeto, no parque. O sistema viu a imagem, processou e gerou um texto com o que seria essa imagem. Eu estou fazendo previsão de texto, que é gerando a legenda, baseado, tendo como entrada uma imagem. Aqui, ó. O cachorro está parado no chão, embaixo de alguma coisa ali. É uma legenda gerada automaticamente por um sistema desse a partir da imagem. Uma placa de stop está na estrada com uma montanha de fundo. Como é que ele fez isso? Ele pegou como entrada a imagem, processou, detectou os objetos e produziu uma frase, tá, que quer dizer que é a própria legenda daquele objeto. Aí aqui eu tenho várias imagens. Uma girafa em pé na floresta com árvores de fundo. Legenda gerada automaticamente a partir de uma imagem. Então, tudo isso é aplicação de redes neurais recorrentes. Muito, 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 muito interessante essa técnica, muito legal. E a gente vai fazer algumas implementações em cima dessas redes recorrentes aí com vocês na próxima aula. Redes recorrentes são uma classe de redes neurais que elas incorporam aí o conceito de memória na hora que ela está sendo executada de forma recorrente, ou seja, ela tem um setor, tem um trecho do seu código que é o chamado trecho recorrente, que vai, pode ser traduzido aí como um loop, é quando ela pega aquela informação que vai para a saída, mas ela se retroalimenta ou ela alimenta outra célula. É assim que ela guarda a informação que está sendo processada. É assim que os pesos que estão sendo processados, eles são passados ou para ela mesma ou para a próxima célula, e assim você recupera, você consegue guardar a informação ao longo do tempo. Então, ela processa informações em sequência, tanto na entrada quanto na saída, ou seja, eu tenho a capacidade de produzir informações que vão sendo introduzidas na rede ao longo do tempo. Ela não entra tudo de uma vez, como numa rede tradicional MLP ou como numa CNN. Aqui, a gente tem uma MLP aqui na esquerda, uma RNA padrão, e a ideia aqui de uma rede recorrente na direita, tá? Então, eu tenho os nós de entrada, eu tenho os nós de saída e eu tenho os nós ocultos. E é nesses nós ocultos que eu tenho uma operação a mais, um fluxo a mais, que é a retroalimentação ou alimentação para outro nó. Então, a informação que o nó H0 passa para a saída, ela também é passada para os outros nós. E assim, os outros nós, eles têm uma informação extra de como vem sendo processada a rede ao longo do tempo. Então, permite que uma memória de entradas anteriores persista no estado interno da rede e assim influencia a sua saída. Essa é a ideia. Aqui uma arquitetura básica, e a gente viu uma lá atrás, né? Essa aqui é uma clássica. Em algum lugar aqui. Essa é uma clássica, mas também de forma ilustrativa, a arquitetura básica de uma rede recorrente. Tá? Eu tenho aqui uma célula, que eu tenho um X, que é o meu sinal de entrada, o X representa minhas entradas, eu tenho o Ozinho de output, que é a minha saída, eu tenho os parâmetros de entrada aqui, que é o V é os parâmetros que eu estou gerando como saída, os pesos mesmo da rede, e no meio tem um Szinho que vem de state. Esse nó oculto, ele também é o estado da minha rede recorrente. E é esse estado que ele vai ter um loop, que é o parâmetro já esse W, que é um loop recorrente. A informação que eu jogo para a saída, eu também retroalimento. E quando... aí a ideia para a gente enxergar aí
essa retroalimentação e essa ideia temporal da rede recorrente, a gente faz o que a gente chama de unfold. Unfold é a gente vai desenrolar. Então, eu vou desenrolar essa minha célula, que é uma rede recorrente, ao longo do tempo. Então, imagine que essa mesma célula, ela é a do meio aqui à direita, tá? Onde eu tenho o tempo t, é o tempo de agora. Então, eu tenho a entrada x no tempo t, eu tenho a minha saída O no tempo t, e eu tenho um estado, que é o estado interno, que é o meu nó interno, o state no tempo t. Aí eu tenho também os parâmetros de entrada, o parâmetro de saída e o dado, que ele pode ser a sua retroalimentação. Agora, essa mesma célula eu tenho no tempo t-1, ou seja, é a mesma célula, mas no tempo anterior, ou seja, a informação que foi o que foi processado no tempo anterior. E eu tenho a mesma célula no tempo t+1. Então, eu tenho, ao longo do tempo, a minha rede ela vai se desenrolando, tá? E a informação central do meu estado oculto, veja que ela é transmitida, ela é retransmitida, e dessa forma eu guardo a informação que a rede neural processa. A informação que ela vem sendo processada ao longo do tempo, ela também vai interferir na minha saída. Não é apenas o meu Ozinho, sinal de saída, que vai ser levado em consideração. Eu vou ter que somar aí a minha saída com o meu estado oculto, que é a informação que vem se trazendo ao longo do tempo, e os dois vão ter influência no resultado na rede neural. Isso significa que a rede consegue recuperar e levar em consideração a informação que vem sendo colocada ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então, a rede recorrente pode ser convertida em uma rede feed-forward, se desenrolando ao longo do tempo, que é exatamente o unfolding over time. Essa rede recorrente desdobrada, né, ao longo do tempo, aqui eu tenho o tempo t-1, no tempo t e no tempo t+1, com essa ideia de movimento, ela está andando ao longo do tempo, cada uma dessas células, ela pode ser entendida da seguinte forma: cada nó representa uma camada de unidades, né? Unidades de rede em uma única etapa do tempo. O nó é exatamente o meu estado aqui, é o meu neurônio, o meu estado oculto, o meu Szinho. Então, cada nó, ele vai, é uma camada, é uma unidade da rede ao longo do tempo. As conexões ponderadas, ou seja, os pesos da camada de entrada para a camada oculta, são rotuladas como W, né, W1 e W2. Ou seja, eu tenho os pesos que eles caminham, obviamente, da entrada para a saída. Mas eu tenho um W3, que é a reutilização dessa informação. O meu W é exatamente o peso que vai sendo, o peso que veio da célula no tempo anterior, que agora ela é somada e ela também influencia não só a saída da atual célula, mas a próxima, no próximo tempo. Aí, entra um pequeno detalhe das redes recorrentes, que para elas funcionarem, o pessoal teve que fazer uma proposição de um novo algoritmo de treinamento, que é baseado no já tradicional que a gente conhece, backpropagation, que faz a retropropagação do erro. Né? O que é a retropropagação do erro? Vocês já viram isso com o professor Daniel, depois também com o professor Hidaka. Quando chega na saída, eu tenho uma entrada e eu tenho uma saída desejada. Aí ele passa na rede e tal. Quando chega, faz todo o cálculo matemático, chega na saída, aí ele vê a diferença entre o que a rede gerou e aquilo que ela deveria gerar. Aí gera um erro. O backpropagation pega esse erro e traz de volta para todos os neurônios, dizendo assim: eu vou agora devolver e eu vou começar a atribuir para saber quem é o responsável por esse erro. Aí ele começa a distribuir. E é isso que o algoritmo faz. Ele vai tentar ver quais são os neurônios, quais os pesos que foram responsáveis por esse erro, aí treina de novo, diminuindo o erro. Essa é a ideia assim, geral do backpropagation. E aí eles fizeram uma reformulação do backpropagation para que ele trabalhar com essa característica das redes recorrentes, que ela vai acumulando uma informação a mais ao longo do tempo.
Então, eles criaram o BPTT, que é o Backpropagation Through Time. É o algoritmo Backpropagation, mas adaptado a caminhar na linha do tempo. Então, ele vai levar em consideração esse caminhar, esse desenrolar, né? No tempo T-1, no tempo T, no tempo T+1, no tempo T+2, e assim por diante. Aqui é só uma figurinha bonitinha, mas para cada tipo de rede ou de aplicação, a gente pode ter diferentes arquiteturas de redes recorrentes. Então, normalmente, uma RNA tradicional e uma CNN, elas trabalham com as camadas ligadas, gerando série, né? De forma serial. Então, eu tenho a camada de entrada, a camada oculta, e gerando aí a minha camada de saída. Então, ela é one-to-one. Mas eu tenho, por exemplo, para fazer descrição de imagem, outro tipo de configuração de arquitetura, que é chamada one-to-many. Para fazer análise de sentimento, o ideal já é outro tipo de arquitetura, que é a chamada many-to-one, muitos para um. Né? Para fazer tradução automática, transcrição de texto por voz, já é uma arquitetura mais complexa, chamada many-to-many. E aí também many-to-many é a arquitetura usada para você fazer classificação de vídeo frame a frame e previsão de série histórica. Aí, continuando aí na ideia de entender como é esse jeitão das redes recorrentes funcionarem, imagina que o problema que eu tenho é esse aqui, né? Eu tenho uma frase e eu quero prever qual é a palavra lá na frente. Então, lembra do corretor do WhatsApp? Você está escrevendo uma coisa, aí quando você vai clicar, ele já sugeriu outra palavra, quando tu vê, já foi uma mensagem errada. Mas ele, antes de você dar o aceite, ele te mostra várias opções de previsão de palavras. E tu pode escolher, não, é isso aqui que eu quero. Como é que ele adivinha isso? Ele usa uma rede recorrente dessa para fazer previsão de palavra no futuro, que é uma aplicação tradicional das redes recorrentes no processamento de linguagem natural. Então, aqui a frase. Eu cresci na França, eu sou fluente em... Eu quero prever qual é essa palavra aqui. Então, a rede recorrente, ela é montada dessa seguinte forma. Cada célula aqui, com entrada, o nó oculto, que é o do estado, e a minha saída, ela vai trabalhar com uma frase, e ela vai guardar, uma frase não, uma palavra, ela vai guardar essa palavra ao longo do tempo. Isso vai ajudar lá na frente eu conseguir saber o contexto dessa minha frase para eu poder estimar melhor a previsão que eu quero. Então, olha só, cresci na França, aí ele coloca cresci, já está aqui nessa primeira célula, aí a mesma célula no tempo seguinte, veja que é X1 e H1, já vai guardar a palavra França, e assim vai. Aqui eu já estou no tempo HT+1, eu posso estimar como saída francês, mas eu vou estimar o quê? No chute? Não, baseado no histórico de palavras que a minha rede recorrente acumulou aqui, cresci e França. Então, eu vou estimar, uma boa estimativa, eu prever francês para ser a palavra futura e completar essa frase. Então, isso aí é uma aplicação muito, muito normal e tradicional, e isso está cheio em sistemas embarcados, celulares, né? Como eu falei a vocês, o teclado aqui do meu sistema, ele gera aqui as previsões de palavra e eu posso escolher só no toque. O Word, se está jogando no Word, ele vai completando para você. No Google, vou fazer uma pesquisa no Google, você começa a escrever, ele já vai completando para você, né? Você está com uma rede recorrente ali, fazendo previsão de próximas palavras. Bem, alguns probleminhas das redes recorrentes. E aí agora, vamos fazer uma separação. A gente tem as redes recorrentes clássicas, que eu já disse para vocês que elas já tem um tempo que elas foram propostas. As redes clássicas, ou também chamadas, o modelo clássico de redes neurais recorrentes é também chamado de Vanilla, né? Modelo Vanilla. Ela tem alguns problemas. O que é um problema? São alguns vieses que geram problemas, mas eles
os problemas eles também são postados, são postulados, e aí você acaba recebendo soluções para esses problemas. Primeiro problema de uma rede neural recorrente clássica, que a gente chama de vanilla, ela sofre com um problema que é o vanishing ou o exploding gradient, que é a explosão do gradiente ou a dissipação do gradiente. E que raio é esse problema? Esse é um problema, gente, que não é só das redes neurais recorrentes. O vanishing gradient, especificamente o vanishing gradient, que é o que mais ocorre, e o exploding gradient, são problemas de redes deep learning, redes profundas. Conforme eu vou colocando mais camadas na minha arquitetura, e aí a gente diz, quantas camadas eu posso colocar? Eu posso colocar quantas eu quiser. Conforme eu vou acrescentando mais camadas, a chance desse problema acontecer vai aumentando. E qual é o problema do gradiente dissipando, desaparecendo? O desaparecimento do gradiente. Como eu falei para vocês, conforme as informações entram na rede neural, aí ela vai processar, vai gerar uma saída, depois vai gerar um erro, né, entre aquilo que a rede produziu como saída e aquilo que ela deveria produzir, e aí a gente vai, o backpropagation, ele vem trazendo esse erro de volta, propagando de volta. E o backpropagation, ele trabalha basicamente com derivadas ali pesadas. Na sua matemática, tentando distribuir para os pesos a responsabilidade do erro. Quem são os pesos que geraram esse erro? Foi você. O backpropagation faz isso. Ele retropropaga, ele traz de volta, aí treina de novo. Treina de novo, não. Os dados vão no sentido forward, né, da entrada para a saída. Calcula o erro de novo, ainda está alto o erro. Retropropaga esse erro no sentido backward, da saída para a entrada, tá? E aí, em seguida, faz o quê? Ele vai gerando com as suas derivadas esses cálculos aí matemáticos. Só que quando eu tenho muitas camadas, chega uma hora que o meu gradiente, lembra que o gradiente é aquela minha tendência da direção. Eu vou para cá ou para cá nessa curva? Não, eu vou descer aqui procurando mínimos locais, né? Mínimos globais. Eu vou tentar fugir, meu gradiente, eu vou tentar fugir dos mínimos locais e ir para o mínimo global, que é o que me interessa, é o menor valor de erro. Essa é a descida do gradiente, é isso que o backpropagation tenta fazer, a descida do gradiente gerando o menor erro possível. Só que quando eu tenho muitas camadas, esse excesso de derivadas do backpropagation, ele vai chegar com um valor que o meu gradiente está tão pequenininho, que ele já não consegue mais aprender nada. Aí a rede para de aprender. Isso é o problema do vanishing gradient, ou seja, a dissipação ou o desaparecimento do gradiente. O gradiente fica tão desprezível, o valor dele, minúsculo, que ele não consegue mais ter influência nos pesos e a rede para de aprender. Pode acontecer o contrário, mas é um problema menos pior. A explosão do gradiente, ele pode inverter, subir demais o valor do gradiente, só que isso é um problema mais simples de se resolver, tá? Porque é mais fácil tu limitar, fazer um teto, quer dizer assim, o gradiente vai ser até 1. Então você limita, é o que a gente chama de clipping do gradiente. Mas o vanish é um problema grave e sempre que eu vou trabalhar com deep learning, que eu vou precisar de muitas camadas, esse é um problema que eu vou enfrentar. E como eu já disse, não é um problema só de redes neurais recorrentes, é um problema das redes deep learning. E cada vez que eu ponho mais camadas, esse é um problema sério, que pode fazer a minha rede parar de aprender. Ou seja, eu não vou generalizar. Então ela não vai aprender o problema, ela não vai conseguir estimar, classificar, fazer nada. Bem, algumas técnicas são usadas para resolver esse problema aí. A primeira é eu melhorar minha matriz de inicialização de pesos. Vocês sabem que no início do treinamento da rede neural, os pesos iniciais eles são gerados randomicamente no algoritmo, né? E aí gera a matriz de peso. Eu tenho técnicas para melhorar essa inicialização e gerar pesos que são aleatórios, mas eles não são tão inclinados a gerar o vanishing gradient. Outra técnica usada para
impedir ou diminuir o problema do vanishing gradient é, ao invés de usar funções de ativação como a tangente hiperbólica e a sigmoide, você usar a função ReLU. A característica da função ReLU, ela já traz o teu limite do gradiente para uma faixa que já melhora a performance e não tem tanto problema, não fica tão pequenininho ou tão grandão e levando a esse tipo de problema do vanishing ou do exploding gradient. Então a ReLU ela é muito mais usada, não é porque ela é mais bonitinha, é porque ela resolve, por exemplo, esse tipo de problema. Tá? Aí a gente vê, na CNN a gente usa a ReLU direto, a ReLU usa por quê? Porque ela é mais bonitinha? Não, porque ela impede, ela melhora muito o problema do vanishing gradient. Então essa é uma das razões porque a gente usa numa rede neural convolucional a função ReLU. Tem outras arquiteturas de rede neural recorrente, mais modernas, como eu disse, a rede recorrente ela já tem um tempo que foi proposta, ela vem sendo usada, mas ela a partir de 2014 ela passou a ser usada bastante, primeiro porque o hardware melhorou bastante, segundo porque foram propostos novos modelos de redes recorrentes, e são duas as principais que a gente vai ver bem de leve aqui, mas nós vamos fazer a implementação delas. Uma é a LSTM, que é uma rede recorrente que trabalha recuperando informação de longo e de curto prazo. Lembra da previsão de curto prazo e longo prazo? A LSTM é uma rede neural recorrente melhorada, é o modelo mais moderno, e, por sinal, a performance muito melhor do que uma rede recorrente tradicional, que é a Vanilla, né? E outro modelo de rede neural recorrente mais moderno também, muito mais eficiente, é chamada GRU. Ambas têm técnicas que melhoram esse problema do gradiente, da dissipação do gradiente, da explosão do gradiente, que é uma técnica chamada gradient clipping, onde você limita, você dá um limite superior e inferior para o gradiente. Ele não consegue sair, então você acaba com esse problema aí. Bem, outro problema, o problema das redes neurais recorrentes clássicas, que a gente chama de Vanilla, tá? É uma dificuldade em lidar com dependências de longo prazo. As redes Vanilla clássicas, elas trabalham com uma memória de curto prazo. Se eu colocar uma frase muito grande, ela já tem dificuldade. Aqui, por exemplo, João e Maria estão namorando. A mãe de Maria não gosta desse namoro. Então, o João terminou com... Caramba, foi muita informação. Peraí que eu não processei direito. É desse jeito. A rede recorrente tradicional, que é a Vanilla, ela trabalha legal para frases, sentenças curtas, short term, né? Mas não para longas sequências. E ela também tem dificuldade com ruídos. O que é ruído? Eu tenho uma informação a mais ali que ela acaba distorcendo o resultado da minha rede. Aqui, ó. Eu gostei do filme, a Viúva Negra é a minha personagem favorita, eu estou ansioso para assistir a continuação. Caramba, ele está falando de várias coisas aí, peraí. Então, ruído é quando uma informação além ou extra ou foi colocada no meio dos dados de entrada, que isso dá uma perturbação no treinamento da rede. Então, as redes neurais recorrentes clássicas, elas têm esses três problemas. Tem o problema do vanish e do exploding gradient, ela tem dificuldade com sentenças muito longas, ela trabalha bem com curtas, tá? E ela tem também dificuldade em trabalhar com ruído de dados. Aí, esses problemas foram solucionados a partir de 2014, começaram as propostas e a gente tem aí os dois principais modelos de redes neurais recorrentes, que é a LSTM, que é a Long Short Term Memory, e a GRU, que é a Gated Recurrent Unit. As arquiteturas recorrentes de redes recorrentes mais complexas, elas são bem mais complexas do que aquela simplesinha lá, né, mas que resolvem o problema das redes Vanilla. Aliás, os problemas. Tá? E aqui só para citar algumas diferenças entre uma rede neural recorrente GRU e uma LSTM, são algumas características delas. Então, a capacidade da rede GRU de manter dependências ou memória de longo prazo, dependência é exatamente recuperar essa informação que veio da célula no tempo anterior. A capacidade dela de acumular uma memória de longo prazo vem
dos cálculos da célula na GRU para produzir o estado oculto. Então, ela tem um sistema de cálculo que permite que ela consiga fazer, levar em consideração as células que estão num tempo bem atrás. Então, ela consegue levar em consideração o contexto de longo prazo. Tá? Já as redes LSTM têm dois estados diferentes passados entre as células, o estado célula e o estado oculto. Uma é considerada a memória de longo prazo e outra é considerada a memória de curto prazo, para sentenças curtas e para sentenças longas. As GRUs têm apenas o estado oculto, que é transferido entre as etapas de tempo. E aí, na prática, a GRU ela faz a mesma coisa da LSTM, só que ela é mais simples, tá? Ela é menor e por isso ela é mais rápida. Então, esse estado oculto é capaz de manter as dependências de longo e de curto prazo ao mesmo tempo, devido aos mecanismos de restrição, que são os gates, os portões, está falando aqui das GRUs, e os cálculos pelos quais o estado oculto e os dados de entrada passam. Aqui um esqueminha, tá? Das duas, as redes GRU, uma rede neural recorrente GRU, entrada, saída, e aqui o loop, eu faço nesse sinal de loop, ao mesmo tempo, a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Já na LSTM, eu tenho entrada e saída, e o meu loop é separado. Eu tenho um loop recorrente para a memória de curto prazo, e eu tenho um loop separado, recorrente, para a memória de longo prazo. Tá bom? O que a gente consegue fazer? Que tipo de aplicação a gente consegue fazer com esse tipo de rede GRU e LSTM? A gente citou de forma genérica, mas aqui eu vou colocar algumas que são realmente poderosas, né? Machine Translation. Lembra que eu falei que os Attention Machines mecanismos, que são os mecanismos de atenção, eles fazem isso? Mas eu também disse que os mecanismos de atenção são aperfeiçoamento das redes recorrentes. As redes recorrentes GRU e LSTM, elas também conseguem fazer Machine Translation. O que é isso? Tradução automática. A entrada é uma sequência de palavras no idioma de origem e a saída é uma sequência de palavras no idioma de destino. Google Translator. Eu copiei uma frase em inglês, boto lá, clico, traduza, escolho o idioma, ele já joga a minha tradução automática. Como ele faz isso? Com um sistema de rede recorrente desse aqui. Então, eu tenho, no sistema de Machine Translation, de tradução automática, eu tenho uma etapa que é chamada de encoder, que é uma rede neural recorrente que codifica a sentença de entrada dentro de um estado oculto, e depois eu tenho uma outra rede recorrente que recebe o estado oculto, que é a sentença do idioma de origem, como entrada, e gera a sequência traduzida como saída. Então, eu tenho aqui, olha, 3 palavras em alemão, tá? Ast, Dick e Kist. Elas são processadas na minha rede recorrente. Vejam que o estado oculto, ele passa a informação, cada célula passa a informação para a próxima célula. Isso aqui é a grande característica da rede recorrente. E aí, a próxima rede neural recorrente, ela recebe essa informação, a informação que veio dos estados ocultos, ou seja, que está levando em consideração o contexto, e ela já vai traduzindo cada palavra aqui, ó. Awesome sauce. Não sei se é molho, um molho delicioso. Eu peguei as 3 palavras em alemão e já fiz a tradução para o inglês. É uma arquitetura chamada encoder-decoder, para tradução automática. Outro tipo de aplicação poderosíssima que é usada é a chamada Visual Question Answering, VQA. Que é isso? Lembra dos frames que eu falei que os vídeos, na verdade, são uma série de frames ao longo do tempo? Então, as redes recorrentes, como elas têm a questão da memória, ela consegue recuperar essa informação ao longo do tempo. Então, olha só, dada uma imagem, ou até mesmo um vídeo, né, mas no caso aqui é uma imagem, eu pergunto em linguagem natural sobre a imagem. E a tarefa é o quê? Fornecer uma resposta precisa em linguagem natural. Aí a pergunta,
What is the mustache made of? O bigode desse cara é feito de quê? Aí eu submeto aqui ao meu sistema inteligente, que é uma rede neural recorrente, e a resposta vai ser bananas. Ele recuperou essa informação, não só a informação do objeto, mas a frase, o texto, jogou no sistema inteligente, processou e gerou a saída. Tá? E aí, você já pode imaginar que um sistema desse, de VQA, de Visual Question Answering, é uma resposta a uma pergunta visual. Ou seja, tem uma imagem, eu faço uma pergunta sobre aquela imagem, o meu sistema vai detectar a imagem, conectar com a informação do texto, da frase, e ele vai gerar uma saída. Aí, o sistema vai usar o que tem de melhor. O que há de melhor para processar a imagem? É a rede convolucional. Então, eu vou analisar a imagem com uma rede neural convolucional. E o texto? Eu vou utilizar uma rede neural recorrente. Olha só. Então, eu tenho aqui a imagem do cara com o bigode de banana e eu tenho uma frase. Do que é feito esse bigode? Na prática, eu tenho duas redes aqui, dois modelos neurais inteligentes. Uma rede convolucional, que vai analisar o objeto, e aí depois eu tenho uma rede recorrente, que vai analisar a frase, recuperando o contexto, e depois eu vou ter uma rede tradicional, uma dense, né, uma fully connected, uma MLP, uma rede neural multilayer perceptron, conectando a informação que vem da CNN e a informação que vem da RNN, gerando aqui uma saída que vai ser as probabilidades daquela saída. Então, é um sistema híbrido, inteligente. Eu tenho 3 redes neurais aí, uma convolucional para analisar a imagem, uma recorrente para analisar a sentença que foi dita da frase, da linguagem, em linguagem natural, e eu tenho uma rede neural multilayer perceptron, uma fully connected, para convergir isso aí na resposta que eu preciso dar. Esse é um sistema VQA. Bem, gente, essa aí foi a nossa aula de noções gerais aí de redes neurais recorrentes. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai terminar a apresentação aqui. Nas próximas aulas, Nas próximas aulas, vou parar aqui, interromper. Na próxima aula eu vou fazer a parte da implementação com vocês, tá bom? Então hoje a gente fica, por enquanto a gente fica por aqui. Vamos ver se dá certo a gravação do vídeo. Mas beleza, forte abraço e a gente vê na próxima aula.